Beleza, minha gente, vamos lá, olha só. Resolução de mais uma questão da prova da Unicamp, primeira fase 2020. Ele fala para nós o seguinte: existem na natureza forças que que podemos observar em nosso cotidiano. Dentre elas, a força gravitacional da Terra e a força elétrica. No experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva a partir do repouso de uma determinada altura, numa região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo, e mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com uma bola de massa m e carga Qzinho, e em seguida com uma bola de massa 2m e mesma carga Qzinho. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que ao atingir o chão, as duas bolas terão a mesma velocidade? A velocidade de cada bola não depende do campo elétrico. A velocidade da bola de massa m é maior que a velocidade da bola de massa 2m. A velocidade da bola de massa m é menor que a velocidade da bola de massa 2m. Então vamos lá, olha só, pessoal. A figura está bem clara, né? A aceleração da gravidade, o g, né? E o campo elétrico são na mesma direção e no mesmo sentido, tá bem? A carga é positiva, tá tudo. A figura resume bem o que o texto falou, tá? E o que interessa para mim é o seguinte: eu vou soltar a bola a partir do repouso. Então a velocidade inicial da bola é sempre zero, tá? A bola vai cair a uma determinada altura. Só que primeiro ele vai fazer a experiência com uma bola de massa m carga q, e depois ele vai fazer a experiência com uma bola de massa 2m e a mesma carga q. Então, de um experimento para o outro, a única coisa que muda é a massa. E aí ele quer saber sobre a velocidade com que essa bola chega ao chão. Se as duas bolas vão ter a mesma velocidade, se as duas chances, né, as duas situações vão ter a mesma velocidade, ou se a velocidade da bola de massa m é maior, ou se a velocidade da bola de massa m é menor que a velocidade da bola de massa 2m. Bom, na verdade, se só existisse a força-peso, se só existisse a força-peso, se só existisse a aceleração da gravidade, a velocidade com que chega no chão não depende da massa, tá? Se só existisse o g, a velocidade com que a bola chega no chão não depende da massa. Mas aqui como é que fica? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, tá? Para achar a velocidade final com que a bola chega ao chão. Então vamos lá, pessoal. Juntei aqui todas as informações, né? Situação 1, a massa é m, situação 2, a massa é 2m, a carga é a mesma. Eu quero saber a velocidade final em cada situação dessa. Já que eu quero velocidade final, eu pensei na equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Repara, pessoal, que a velocidade inicial é sempre zero. Os dois são abandonados, né, a partir do repouso. Então, você vai ter V ao quadrado igual a 2 vezes A vezes delta S. Ok? Então, V ao quadrado igual a 2 vezes A vezes delta S. Bom, repara que o delta S é o mesmo, que os dois vão cair à mesma altura. Tá? Então, a velocidade vai depender exclusivamente da aceleração, porque o ΔS é o mesmo para os dois. Tá? E a aceleração? Bom, a aceleração depende da força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual a força resultante que está atuando aqui, pessoal? Repara, eu vou ter a força-peso, tá? A força da gravidade, a força-peso, para baixo, vertical para baixo, e eu vou ter a força elétrica. Como a carga é positiva, guarda isso, que isso é importante. Como a carga de prova aqui é positiva, a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quando a carga é positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a força elétrica é para baixo e o peso é para baixo. Qual é a força resultante? A soma das duas. Então, você vai ter que a força resultante é FE mais FP. Tá? Então, você vem aqui, a aceleração, FE mais a força-peso. Tá bem? Oh, show de bola. Aí, repara uma coisa. Eu posso falar que a força elétrica é o campo elétrico vezes Qzinho. E a força-peso é m vezes g. Força-peso é igual a m vezes g. Repare, então, que eu posso substituir aqui E vezes Qzinho e aqui m vezes g. Esse módulo é necessário porque, na verdade, aqui
a gente está falando de grandezas vetoriais e os sinais não entram, né? Então, a gente tira o sinal aqui da carga, tá? Repara uma coisa, pessoal. Eu posso pegar esse denominador e dividir isso aqui em duas partes. Posso escrever assim, ó, é Q sobre M mais M vezes G sobre M. É a mesma coisa, escrito assim ou assim, é a mesma história. Repara uma coisa interessante, por que eu fiz isso? Porque quando eu fizer isso, o M aqui vai cortar, vai ficar só o G. Então, A igual é Qzinho sobre M mais G. Lembra que eu disse a vocês que se fosse só a força-peso, as duas teriam a mesma aceleração, as duas teriam a mesma velocidade final, tá? E só que não, aqui não tem só a força-peso. Então, tem uma componente de aceleração promovida pela força-peso e tem uma componente de aceleração que é promovida pela força elétrica. Então, tem duas acelerações porque eu tenho duas forças, tá bem? E como as forças estão no mesmo sentido, as acelerações estão no mesmo sentido, e aí eu vou somar essas duas acelerações, tá bem? Então, repara uma coisa, M1, a massa da situação 1, é menor. Ao dividir por um número menor, a aceleração da situação 1 será maior. E se a aceleração da situação 1 é maior, a velocidade da situação 1 também será maior. Por isso, meninos, que a alternativa correta é a alternativa da letra C. Beleza? Então, é uma questão que tem um certo grau de dificuldade, que utiliza conceitos relativamente simples, mas que se o aluno se precipitar, acaba fazendo besteira. Tudo bem? Valeu, um bom estudo aí para você e até a próxima questão.